E aí galera, tudo tranquilo? Tudo show de bola? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema circulatório, com ênfase no coração. Esse garoto aqui, ó. O sistema circulatório é constituído de 3 elementos-chave: o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. Sua função principal é o transporte de nutrientes, água, gases, resíduos e sinais químicos de e para todas as partes do corpo. Existem 2 tipos de vasos sanguíneos: os vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para os tecidos, que são denominados artérias, e os vasos sanguíneos que trazem o sangue dos tecidos para o coração, que são as veias. Não sei se vocês sabem, mas o coração é dividido em 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. Ai, minha veia pericardofrênica, é muita informação, é novidade demais. Há o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, há a válvula tricúspide. Entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula mitral. O sangue flui a favor de um gradiente de pressão, de pressões mais altas na aorta e artérias para pressões mais baixas nas veias cavas e vias pulmonares. As válvulas no coração e nas veias asseguram um fluxo sanguíneo unidirecional. Há 2 tipos de células no miocárdio: as células miocárdicas contráteis e as células miocárdicas autoexcitáveis. Vale ressaltar que a contração ventricular é a pressão propulsora do fluxo sanguíneo. O sinal para a contração é enviado pelas células miocárdicas autoexcitáveis, que são células não contráteis do miocárdio, o músculo cardíaco. O potencial de ação das células miocárdicas possui uma fase de despolarização rápida, uma fase de repolarização rápida e uma fase de platô. A fase de despolarização rápida das células miocárdicas contráteis é caracterizada pelo influxo de sódio, já a fase de repolarização rápida pelo efluxo de potássio, enquanto que a fase de platô das células miocárdicas contráteis é desencadeada pelo influxo de cálcio. O potencial de membrana das células miocárdicas autoexcitáveis é instável e é chamado potencial marca-passo. O potencial marca-passo é gerado pelo influxo de cálcio. Os potenciais de ação são seguidos por uma onda de contração. As células miocárdicas contráteis estão interligadas por discos intercalares que contêm junções comunicantes que permitem que a despolarização se propague rapidamente. O nó sinoatrial é um conjunto de células miocárdicas autoexcitáveis. O nó sinoatrial determina o ritmo dos batimentos cardíacos. Se o nó sinoatrial não estiver funcionando bem, outras células autoexcitáveis do nó atrioventricular ou dos ventrículos assumirão o controle da frequência cardíaca. O sinal elétrico se move do nó sinoatrial por uma via internodal para o nó atrioventricular, passa pelo fascículo atrioventricular, pelos ramos do fascículo, pelas fibras de Purkinje, se propagando assim para todas as células miocárdicas contráteis. Um ciclo cardíaco inclui um ciclo de contração e relaxamento. A maior parte do sangue entra no ventrículo enquanto o átrio está relaxado. Somente 20% do enchimento ventricular se deve à contração atrial. Há 2 válvulas cardíacas e 2 válvulas semilunares. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, há a válvula tricúspide, e entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, há a válvula mitral. Entre o ventrículo esquerdo e a aorta, há a válvula semilunar aórtica. Entre o ventrículo direito e o tronco artéria pulmonar, há a válvula semilunar pulmonar. A contração ventricular isovolumétrica aumenta a pressão ventricular até exceder a pressão arterial, fazendo com que as válvulas semilunares se abram e permitam que o sangue seja ejetado para as artérias. Vamos falar agora um pouco de semiologia do sistema circulatório. Não sei se você já percebeu, mas podemos distinguir 2 sons cardíacos. O primeiro som cardíaco é gerado após as vibrações do fechamento das válvulas atrioventriculares, e o segundo som é devido às vibrações que se seguem ao fechamento das válvulas semilunares. Esse é o estetoscópio e é o aparelho utilizado na medicina para auscultar. O som gerado pelo fechamento de uma válvula atrioventricular é chamado na semiologia de bulha e pode ser auscultado pelo estetoscópio nos locais chamados focos. Há o foco mitral, o foco tricúspide, o foco pulmonar e o foco aórtico. O foco mitral situa-se no 5º espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, no local correspondente ao ictus cordis ou
ponta do coração. Já o foco tricúspide corresponde à base do apêndice tifoide ligeiramente para a esquerda. O foco pulmonar localiza-se no segundo espaço intercostal esquerdo, junto ao externo, enquanto que o foco aórtico está localizado no segundo espaço intercostal direito, justo external. Há 4 pulsos muito importantes na semiologia do sistema circulatório: o pulso radial, o pulso carotídeo, pulso braquial e pulso temporal. Vale ressaltar que é importante checar o pulso e aferir a pressão no braço esquerdo. Isso porque há maior proximidade do coração, então a resistência é menor, o fluxo é maior, a pressão é maior. Esse é o esfigmomanômetro, o aparelho usado na medicina para aferir a pressão. A pressão arterial média normal é de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Vamos aferir minha pressão? Deu 130 por 80 milímetros de mercúrio, uma margem considerada normal. Na medicina, considera-se hipertenso quando há aferição da pressão mais de 2 vezes e o resultado é acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, enquanto que é considerada hipotensão valores abaixo de 100 por 60 milímetros de mercúrio. Há também a pressão divergente e a pressão convergente. A pressão convergente é quando a mínima se aproxima da máxima, e divergente quando a máxima está distante da mínima. Quando eu falo máxima ou mínima, máxima eu me refiro ao primeiro valor. Por exemplo, a pressão do paciente está a 120 por 80 milímetros de mercúrio. 120 é a máxima, corresponde à pressão arterial sistólica, enquanto que 80 é a mínima, corresponde à pressão arterial diastólica. Como já dito, o sangue flui a favor de um gradiente de pressão. Essa pressão diminui à medida que a distância aumenta. Vale ressaltar que a resistência ao fluxo aumenta com o aumento do comprimento do vaso, com o aumento da viscosidade do fluido, que no caso é o sangue, e com a diminuição do raio, ou seja, com a diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo. Logicamente, quanto menor for a resistência, maior será o fluxo sanguíneo. A taxa de fluxo sanguíneo é igual ao volume de sangue que passa por uma secção transversal no vaso pelo tempo. Em uma taxa de fluxo constante, a velocidade de fluxo sanguíneo em um vaso menor é maior do que a velocidade do fluxo em um vaso maior. Antes de falar sobre circulação sanguínea, é importante diferenciar os 2 tipos de sangue que circulam nos vasos sanguíneos. Há o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, enquanto que o sangue venoso é o sangue rico em dióxido de carbono. Quanto maior for a concentração de oxigênio no sangue, isso alterará as características físicas, passando de uma tonalidade arroxeada para uma tonalidade bem vermelho vivo. Além disso, o sangue com maior concentração de oxigênio possui um pH mais alto do que aquele rico em dióxido de carbono. Vamos falar agora um pouco de circulação sanguínea. A circulação sanguínea pode ser dividida em 2 circulações menores, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A circulação sistêmica se inicia pelo lado esquerdo do coração e retorna pelo lado direito. Já a circulação pulmonar tem início no lado direito do coração e retorna para o lado esquerdo do coração. O sangue proveniente do átrio esquerdo flui para o ventrículo esquerdo e deste para a aorta e artérias coronárias. Da aorta o sangue segue para os demais tecidos e das artérias coronárias o sangue irriga o miocárdio. Dos tecidos, o sangue chega ao átrio direito por meio das veias cava superior e inferior. E do miocárdio, o sangue chega ao átrio direito por meio das veias cardíacas. Essa circulação é chamada sistêmica porque envolve diversos sistemas. O sangue flui do átrio direito para o ventrículo direito e deste para as artérias pulmonares. O sangue venoso é transportado então para os pulmões, onde será oxigenado e levado para o coração através das veias pulmonares. E é por meio das veias pulmonares que o sangue arterial chega ao átrio esquerdo. Essa circulação é denominada circulação pulmonar,
porque envolve apenas o sistema circulatório e o sistema respiratório. A noradrenalina e a adrenalina agem sobre os receptores beta-1 para acelerar a despolarização do marcapasso, assim aumentando a frequência cardíaca. Já a acetilcolina ativa os receptores muscarínicos, diminuindo a frequência cardíaca. Vamos falar agora do eletrocardiograma. O eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica do coração. Ele fornece informações sobre a frequência e ritmo cardíacos, além da velocidade da condução e da condição dos tecidos cardíacos. O eletrocardiograma é composto pela onda P, o complexo QRS e a onda T. A onda P representa a despolarização atrial. Já o complexo QRS representa a despolarização ventricular e está embutido também a repolarização atrial. Já a onda T representa a repolarização ventricular. Há algumas definições na fisiologia cardíaca que devem ser mencionadas devido à sua importância no cálculo das grandezas biofísicas que tratam do funcionamento do sistema circulatório. O volume sistólico é a quantidade de sangue que é bombeada por um dos ventrículos durante uma contração. Vale ressaltar que a lei de Frank-Starling do coração afirma que um aumento no volume diastólico final resulta em volume sistólico maior. O volume diastólico final é determinado pelo retorno venoso. O retorno venoso, por sua vez, é afetado pela contração da musculatura esquelética, pela bomba respiratória e pela constrição das veias, devido à atividade simpática. A frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos por minuto. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo ventrículo por uma unidade de tempo. Pode-se calcular o débito cardíaco multiplicando-se a frequência cardíaca pelo volume sistólico. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue na parede das artérias. Ela pode ser calculada multiplicando-se a frequência cardíaca pelo volume sistólico e pela resistência vascular periférica. Quero saber se você sabe essa. Por que a gente enxerga as veias azuis se o sangue é vermelho? Bem, meus caros colegas, a cor do sangue é vermelha devido a uma mistura. A mistura da hemoglobina com o ferro e o oxigênio molecular. O sangue, fora das veias, consegue absorver todos os comprimentos de onda, exceto o vermelho, que é o comprimento de onda que ele reflete. Quando o sangue está dentro das veias, o comprimento de onda azul não consegue penetrar tão eficientemente quanto o vermelho, e por isso é refletido, dando a sensação de que as veias são azuis. Na verdade, meus caros colegas, as veias não são azuis, são esbranquiçadas. É a combinação da tonalidade do sangue com o amarelão de uma capa de gordura que temos a sensação visual de que as veias são azuis. Então, esse copo com sangue venoso é apenas uma representação de um sangue com baixa concentração de oxigênio. Pois é isso aí, molecada. A gente se vê por aí. Falou!